Olá, tudo bem? Eu sou a Ana da Excel e hoje eu estou aqui com um objetivo. O meu desejo é compartilhar com você 4 passos para organizar a sua rotina de trabalho e sair do caos de uma vez por todas. O que me motivou a desenvolver esse conteúdo foi uma queixa recorrente da maioria dos nossos clientes. A gente percebe que isso também não é só dos clientes, mas também amigos e outras pessoas com quem a gente conversa relatam que também tem esse tipo de desgaste no trabalho, né? E essas pequenas coisas, elas causam assim uma série de efeitos depois, né? Tornando assim o trabalho uma coisa muito mais desgastante até do que ele é. Dentre as principais queixas, né, das pessoas sobre as coisinhas que estressam elas no dia a dia, uma delas é o problema da perda de informação. O que seria isso? É aquela senha que você vai procurar, não sabe onde está. É um contrato que você não encontra. Às vezes é uma informação importante que você recebeu por e-mail e que por alguma razão você não consegue achar de jeito nenhum. Você tinha certeza que tinha colocado em um arquivo e não está lá. Essas coisas, assim, consomem o tempo da gente de uma forma, assim, desnecessária muitas vezes, e a gente tem essa sensação. E no dia a dia isso se irrita muito, né? Gera um estresse, principalmente quando a gente está com pressa, que a gente precisa resolver rápido as coisas, o que é o que 90% das vezes acontece, né? Que a gente vai procurar e não acha, e isso desgasta muito. Uma outra coisa que é uma dificuldade, assim, que é bem geral, eu acredito, né? É a dificuldade para priorizar as coisas. Porque nós vivemos hoje uma enxurrada de informação e a gente tem que tomar muitas decisões bem mais rápido do que precisava tomar antigamente. Pensa, hoje a gente recebe contatos de alguns clientes, nem é mais por e-mail, é por celular. Às vezes é por WhatsApp, às vezes é por mensagem, às vezes, assim, o celular acompanha a gente onde a gente vai, então a gente acaba perdendo um pouco aquela divisão, né, daqueles momentos que talvez a gente não ia ser perturbado, porque não estava com o dispositivo com a gente. Agora aquele dispositivo que é o celular, ele está conosco e o cliente sabe disso. Às vezes as pessoas sabem disso e elas esperam respostas rápidas. Isso gera um estresse muito grande, porque às vezes a gente tem que tomar decisões muito rápido e não consegue ponderar direito, priorizar certinho. Isso causa uma série de efeitos. E até esse processo da tomada de decisões gera um desgaste muito grande, né, na gente, uma pressão. A terceira coisa que também é muito comum e que acaba sendo uma consequência disso tudo é separar o pessoal do profissional. Existe como se fosse uma queda de braço, assim, né? Você está em casa e sente assim, nossa, não consigo esquecer o trabalho. Quando está no trabalho, pensa, nossa, tenho isso, isso e isso para resolver em casa. A gente está sempre dividido e essa divisão, isso cobra um preço, né? Às vezes até meio inconsciente. Então, eu expus esses fatores porque é importante a gente entender que pode parecer pequeno, mas se eu conseguir resolver essas coisas, já vai fazer uma grande diferença no meu dia a dia e talvez eu vou encarar o meu trabalho melhor, porque gera um desgaste, um estresse, às vezes até mesmo uma falta de prazer, né? Gera até mesmo às vezes uma falta de prazer de estar no trabalho, executando o que eu faço lá. Então, eu vou propor aqui 3 coisas, são 3 passos. Na verdade, eu tentei aqui, por conta do tempo, ser o mais simples possível e vou tentar explicar de uma forma bem fácil para você assim não ter dificuldade de pôr em prática. Então esses 3 passos seriam como se fosse uma sequência, né? Primeiro, você tem que mapear. Depois, você vai padronizar. E em terceiro lugar, você vai automatizar. Esses 3 passos, então, sendo executados de uma forma que eu vou explicar agora, né, a seguir, eles vão meio que colaborar para você dar uma agilizada e uma simplificada na sua gestão. Poderia ser uma etapa até difícil, né? Então por isso eu vou tentar manter tudo simples. Mapear processos é uma coisa até que pode ser bem extensa dependendo do tamanho do seu negócio. Por isso, o meu objetivo aqui não é te ensinar a mapear processos como um todo,
desenhar os processos da sua empresa, não. O que eu estou querendo é te dar 4 vertentes para você atacar, vamos dizer assim, algumas questões que podem ser mais relevantes. Você focar no que interessa. Você vai tentar mapear agora comigo, né? Eu vou citando esses 4 tipos e você vai tentar ver se você recorda de alguma coisa, você identifica alguma coisa que está te incomodando no seu dia a dia. O primeiro tipo seria o seguinte: você iria olhar na ótica de recorrência. O que é recorrência? Quais são as tarefas que mais se repetem? Pode ser que no seu trabalho tem aquelas tarefas que você repete muito. E isso, talvez essas aí sejam as tarefas que você deve atacar primeiro. Porque se você conseguir executar elas muito rápido, você vai ganhar muito tempo. Então pensa se tem alguma coisa que você repete muito, ou que alguém que trabalha com você faz muitas vezes. E anota aí. Uma dica de pensar em tarefa recorrente seria aquilo que você esbarra toda hora, sabe? Sabe aquela coisa que fica toda hora no seu caminho? Aquele probleminha também recorrente, que todo dia acontece e você pensa, tem que resolver isso e deixa para depois. Ou que você não sabe como, porque não tem tempo de pensar. Então é esse aí, talvez que vai ser um dos primeiros que eu te aconselho a pegar para fazer o processo de padronização e automatização. Um outro tipo de coisa que você tem que atentar seriam reclamações de clientes. Por quê? Porque as reclamações de clientes são muito estratégicas. Se o seu cliente reclamou de algum processo, o mais importante seria você mapear as reclamações, né? Porque se você não juntar todas as reclamações em um banco de dados, que seja uma planilha, uma tabela que seja, você listar qual foi a reclamação, quando que ela aconteceu, né? Talvez se está ligada a alguma etapa do seu serviço, se está ligada a algum serviço específico, algum serviço que você executou, se está ligada a alguém que trabalha com você. O importante é você colocar nas colunas essas coisas assim que são importantes para você monitorar. E sempre que você tiver uma reclamação, coloca ela ali. Por quê? Porque tem reclamações que são pontuais. Elas, na verdade, são aquela coisa que assim aconteceu uma vez e não vão se repetir. Foi um acidente, foi às vezes um fato que você já percebeu que aquilo ali não tem chance de acontecer novamente. Então, o importante você analisar é isso, porque se tiverem reclamações ou, vamos dizer, de um serviço específico que estão se repetindo, ou se tem alguma dúvida recorrente que durante o processo de trabalho ou no processo de contratação, sempre aquela dúvida vem à tona. Então, você vai pegar e vai anotar isso aí, para a gente ver no próximo etapa o que a gente vai fazer. Um outro ponto que é importante, é fundamental você estar assim, priorizando resolver isso, né? Se isso é um problema para você, seriam os problemas que causam prejuízo financeiro. Porque nem todos os problemas causam um prejuízo financeiro imediato. Às vezes, a ineficiência provoca um prejuízo financeiro, sim. Mas tem problemas que vão no bolso diretamente, como uma multa. Se o seu financeiro está perdendo prazo de pagamento, é um problemão. Multa é um dinheiro jogado fora. Da mesma forma, por exemplo, multas contratuais, né? Quando você, às vezes, pode sofrer alguma penalidade contratual, isso aí é uma coisa importante, né? Você não pode deixar isso aí para depois, porque isso vai doer no seu bolso. Então, esses pontos você vai anotar aí na sua lista. E talvez é uma coisa meio subjetiva para tratar, mas eu acredito que para algumas pessoas isso seja bem concreto. Pensa nos problemas que mais te desgastam para resolver. Porque tem alguns problemas que eles são corriqueiros e que a solução deles é chatinha, mas não tem muito desgaste. Agora, problemas com clientes, problemas que envolvem relacionamento, problemas que envolvem dinheiro, eles costumam ser problemas mais desgastantes. Alguns problemas envolvem terceiros e eles são mais difíceis porque você depende de outra pessoa. Então, esses problemas desgastantes, provavelmente, para resolver, provavelmente eles vão crescer, eles vão se alongar, porque a gente tende a procrastinar essas coisas. E talvez, então, seja interessante você elencar ele. Agora, se você tem um problema desgastante e financeiro ao mesmo tempo, eu te recomendo, tipo, ser o primeiro da sua lista. Agora, o segundo passo, você já listou, né, naquele primeiro momento, né, se você está comigo, você listou
Então, dentro daqueles 4 itens, né, que são aqueles probleminhas recorrentes, que acontecem toda hora, as reclamações dos seus clientes, coisas, né, probleminhas que te geram prejuízo, principalmente se eles se repetem, se eles podem se repetir facilmente, né, e os problemas muito desgastantes, né. Esses 4 aí você já deve ter listado ali, provavelmente 1, 2 ou até mais, né, de coisas probleminhas que te desgastam e que estão relacionados com esses 4 tipos, né. Agora nós vamos falar, né, da segunda etapa para resolver esses problemas, que seria padronização. Padronizar, o nome já diz, se eu falar a palavra aqui, rotina, tem gente que já vai ter vontade de abandonar o vídeo, porque o nome já é desagradável, né? Rotina para a maioria das pessoas implica numa coisa chata, monótona, né? Mas deixa eu te explicar por que isso pode ser a virada de chave para você, né? Para ficar livre desses problemas o quanto antes. Nós temos algumas questões na nossa vida que elas são como se fossem padrões e elas se repetem, se repetem e se repetem. Quando, vamos dizer, que você faz aquilo de uma forma repetitiva, é bem provável que tenha uma forma mais fácil de fazer, sempre vai ter. Tudo que é meio mecânico, vamos dizer assim, ele pode ser feito de uma forma que não dependa tanto da sua cabeça, da sua hora, porque se você é um dono de um negócio, um prestador de serviço, você vende a sua hora e você gastar tempo com pequenas tarefas que não te agregam muito ou tarefas que você podia simplificar, automatizar ou até mesmo delegar, né? Isso vai acabar consumindo com o seu tempo, né? E provocando, vamos dizer que você vai ficar com aquela preocupação que talvez muito disso ia ser resolvido por uma outra pessoa ou de uma forma automatizada e você ia só gerenciar. Só que não basta você achar assim, então eu vou resolver meu problema. Muitas pessoas pensam assim, eu não dou conta de cuidado financeiro da minha empresa, é uma coisa repetitiva. Eu vou contratar alguém. Mas se você não estruturou o que você quer fazer, não adianta você contratar uma pessoa para fazer aquilo. Por isso que aí que entra a questão da rotina, né? Porque quando você não sabe, você vai ficar à mercê daquela pessoa. E pode ser que ela não te dê a informação que você precisa. E isso depois, lá na frente, vai ter um preço para você. Então é muito importante, assim, o ideal seria, vamos supor que você tem um processo que você acha, vamos dizer que você por alguma razão, é um processo, você precisa enviar um documento, vamos dizer que você é um contador, e você precisa enviar documentos para o seu cliente, e esse processo de enviar os documentos, vamos dizer que você ainda não tem ninguém para fazer isso para você. Você tem que pegar um horário do seu dia, pegar o seu carro e ir até os clientes. O normal é você ter um office boy, uma empresa que faz esse tipo de serviço, né? Mas quando você vai fazer isso, a tendência é o quê? Você diz o que tem que entregar, você faz tipo um rol, uma lista do que vai ser entregue, os endereços, você envelopa, você coloca no envelope, você tem que fazer às vezes um documento para a pessoa atestar que recebeu, que tem que ficar com você. E isso tudo, se for padronizado, é muito mais fácil. Se você tem um padrão de etiqueta, se você já tem esse padrãozinho, você fez uma vez para aquele cliente, você não precisa fazer de novo. Se você tem um modelo de protocolo, né, ou um caderno, que já é aquele padrão que você determinou, mesmo que aquele padrão não seja criado por você, mas você adotou, existe um caderninho de protocolo que eu gosto, ou não, eu vou usar um aplicativo. Qualquer coisa que você usar, que você adotar para você, torna o padrão que a sua empresa executa aquilo. Então aí você ensinou uma pessoa para fazer, ou você já determinou como vai funcionar, todo dia, tal hora, eu vou juntar os documentos, vou ligar para a pessoa, vou entregar para ela, quer dizer, imprima as etiquetas, coloca o envelope, já fica todo aqui, deixa tudo já numa localização fácil de acessar, para não ter aquele negócio do esbarrar, procurar, não achar. Lembra que eu falei daqueles desgastes? Que às vezes você procura a informação e não acha, ou você não sabe o que eu vou priorizar. Se você já tem um horário para fazer
ou um dia da semana para fazer isso, então você não precisa se preocupar com isso nos outros dias e sabe que vai resolver. Porque a maior preocupação é a gente esquecer. Às vezes você está fazendo um trabalho que exige concentração e você lembra, eu tenho que mandar os documentos, eu vou esquecer. Aí você para a sua concentração para fazer aquilo. Mas o ideal é que, se você tem uma rotina, eu faço essas segundas-feiras, aquilo virou uma rotina do seu escritório. E naquele horário, você faz tudo que não precisa de foco. Entende o que eu estou querendo dizer? Então a rotina não precisa ser uma coisa muito complexa, mas é você determinar como vai fazer, quando vai fazer, né? Se tem algum formato padrão, ou até mesmo essa questão que eu falei às vezes da própria armazenagem, da organização das coisas, até mesmo dentro do seu escritório, que facilite você fazer isso, né? E isso vai permitir, as vantagens disso é que você vai poder delegar, porque quando você não tem, é muito mais difícil delegar. Não tem padrão nem para você checar se está certo, se está sendo feito certo. O próprio cliente costuma perceber que você é organizado, porque às vezes você diz, olha, nas segundas ou nas sextas eu busco, eu entrego, ou o próprio cliente começa a perceber isso e isso traz segurança para ele de que você é uma pessoa organizada, né? O cliente também, às vezes ele é ansioso, ele quer tudo na hora, mas quando ele percebe que as suas coisas são estruturadas e organizadas, isso gera também uma credibilidade. Isso evita a redundância, porque às vezes, quando uma atividade não tem dono, ela pode ficar sem ser feita, né? Quando uma pessoa pensa assim, não, talvez o fulano vai fazer isso, e aí você pensa, não, eu vou deixar porque eu estou ocupada, ele vai ver que eu estou ocupada e ele vai fazer. Ninguém vai fazer. Então, quando você, na verdade, já estabeleceu as coisas, quem é o responsável também por cada atividade, se tem mais gente trabalhando com você, a tendência é que essa redundância de duas pessoas fazerem a mesma coisa, isso vai reduzir, assim, se acontecer, é só uma questão de passar o procedimento. Isso vai aumentar a sua produtividade, como eu já disse, porque você vai gastar o tempo certo na tarefa certa. Agora, minha sugestão é você tentar simplificar. Não pensa num processo muito detalhado. Pensa assim, naqueles processos que eu falei, que às vezes são processos que te desgastam, tenta desenhar eles da melhor forma que você conseguir, tenta pensar no básico que você precisa fazer. Uma vez que você já meio que definiu, padronizou assim, eu gostaria de fazer assim, agora vamos para a terceira etapa, que é da automatização. Por quê? Se você já tem, vamos dizer, uma forma de trabalhar, agora você pode avaliar se tem uma maneira de fazer isso de uma forma mais automática, né? Tem muitas pessoas que quando querem se organizar, correm para uma ferramenta. Elas pensam, não, tem um aplicativo ótimo, tem um sistema financeiro maravilhoso que vai resolver tudo para mim. E elas correm para a ferramenta. Mas o que elas esquecem é que um carro, ele não anda sozinho. Não adianta você ter um carro se você não sabe dirigir. A ferramenta, ela vai fazer aquilo que você parametrizar nela, como você, vamos dizer, vai determinar. Então, se você tem um sistema maravilhoso, mas você não tem frequência de lançamento no sistema, se você lança errado, se você parametrizou ele errado, né, ele não vai te dar um resultado, que acontece muito, que a pessoa compra às vezes até um sistema e fica, meu sistema nunca bate, eu não confio nas informações, não consigo usar. Por quê? Porque, na verdade, até mesmo na hora de escolher uma ferramenta, um sistema, um app, uma planilha, o que for, você tem que primeiro pensar no que você precisa para avaliar se aquele sistema vai te atender. Por exemplo, uma planilha eletrônica. As planilhas são excelentes assim, instrumentos de trabalho, né? São simples, na maioria das vezes você não vai gastar nada, além de, assim, não vai ter investimento alto para implantar. Agora, as planilhas têm algumas desvantagens. Se você não sabe mexer em planilha, você pode, se você tiver que desenvolver, ter um pouco de trabalho. Pode não ficar bom. As planilhas também não são multiusuário. Então, por exemplo, se são duas pessoas que vão precisar usar aquele controle, você vai ter que revezar. E vai ter que ver uma forma, uma maneira, porque de meio que compartilhar aquele arquivo em nuvem, alguma coisa, porque se ele ficar no seu computador e o seu companheiro de trabalho, ele usa no computador dele,
Não faz sentido nenhum, vocês vão ter duas informações, então vocês vão ter que usar a mesma. Pensa que isso aí, às vezes, no dia a dia, dependendo do que você for fazer, pode ser muito desgastante e pode dar problema. Então, às vezes, nesses casos, você pode usar uma planilha em nuvem, como a planilha do Gmail. Você pode salvar esse arquivo no Dropbox, por exemplo, ou no OneDrive, e aí você vai compartilhar, mas não vai poder usar ao mesmo tempo. Dependendo do seu processo, talvez você precise, o que a gente chama de usar uma plataforma multiusuário, mais de uma pessoa usando. Pode ser que seja importante para você ter limitação de acesso na ferramenta que você for usar, ou seja, você vai ter acesso a tudo como um administrador, mas vai ter uma pessoa que trabalha com você que só vai ter acesso a uma parte das informações, ou que não vai poder alterar, mas só vai ver. Então, isso tudo você precisa saber antes. O que você determinou, o que você pensou, antes de ter uma ferramenta para automatizar. E aí a ideia da automatização é o quê? Pegar tarefas exaustivas e repetitivas e fazer elas de uma forma mais rápida. Existem ferramentas mais simples e ferramentas mais complexas. Então, tudo isso vai depender, né, da sua vontade, o seu tempo, a sua capacidade de investir nisso, né, o momento que você está no seu negócio. Eu até acho que se você está começando, talvez seja melhor começar simples, até para ver como que o seu trabalho vai se desenrolar antes de fazer um investimento. Então, às vezes você pode começar com uma coisa simples e depois ir melhorando. Uma coisa que você tem que ter em mente é que todo o processo e todo o nosso trabalho tem que ter uma melhoria contínua, né? Você não pode dizer agora eu fiz e acabou. Mas quando você já passou por essas 3 etapas, que seria o mapear, né? Depois você padronizar e, por último, tentar automatizar o que você puder. Então, o que você vai fazer no final disso tudo? Você vai sempre estar revisando se o processo está funcionando, vai ver se está tendo algum problema, você vai meio que gerenciar esses processos, você vai monitorar esses processos. Então, agora, para fechar, eu vou te dar só um exemplo bem simples para você entender esse processo como se eu fosse fazer ele aqui na prática com você. Vamos dizer que o seu problema, né, uma coisinha que te desgasta muito, é que você tem percebido que você está demorando para responder os e-mails dos seus clientes. E alguns reclamam que mandaram um e-mail e você não respondeu. Essa questão de e-mail é muito comum para muitas pessoas. Então eu vou tentar falar disso de uma forma mais simples, para ajudar você a ver os três passos em ação. Então a primeira coisa, vamos classificar que essa questão do e-mail, ela é recorrente. Porque a gente recebe muito e-mail todo dia. E pode ser uma coisa que pode afetar o seu bolso. Se você não percebe uma conta para pagar, se você atrasa alguma coisa que pode te dar uma penalidade, e até mesmo se você deixa um cliente insatisfeito, você pode perder uma conta, você pode perder um cliente. Então, eu acho que pode parecer uma coisa muito simples, mas é uma coisa assim que não é tão difícil de resolver e que causa um desgaste muito grande e efeitos que podem ser bem complicados. Então, a primeira coisa seria o problema. Qual é o meu problema? Meu problema é que eu recebo os e-mails e por alguma razão eu não consigo acompanhar, né, acompanhar o andamento deles. Eu recebo tanta coisa, né? Então, talvez para te ajudar a entender, bom mesmo nessa etapa inicial é se perguntar o porquê que esse problema está acontecendo. Olha para a sua plataforma. Pensa, que plataforma de e-mails eu uso? Eu uso Outlook, eu uso o e-mail do Gmail mesmo. Ou eu vou lá, entro, vamos dizer, no aplicativo do Gmail e olho. Ou não, eu uso o e-mail do Mac. Não, aí você vai ver qual é o e-mail que você usa. Aí você vai pensar o seguinte, tá, eu tenho um e-mail da minha empresa, um e-mail pessoal, porque às vezes a gente vai começando a trabalhar e não cria um e-mail da empresa. Então, pensa isso, será que você não está misturando os dois? Será que esse não é o problema? Começa a se perguntar, por que está dando essa confusão? Por que eu recebo tanto e-mail? Tem muito spam caindo na sua caixa? Ou, de repente, talvez uma outra alternativa seria pensar assim, nossa, será que, de repente, eu tenho muitos e-mails de dúvidas, de contato do meu cliente,
e tem e-mails de venda. Será que não é bom você ter um e-mail vendas, arroba, o nome da sua empresa ou o seu nome, e tem um de contato, um de suporte? Porque aí eles já vão cair em e-mails diferentes, você já vai meio que separar. Você só vai dar aquele e-mail para quem já é seu cliente. E aquele outro e-mail fica na sua página de vendas ou fica no seu cartão de visitas. E aí só vai entrar em contato naquele os clientes que estão na fase inicial. Isso já é uma forma de automatizar bem simples, né? De simplificar o seu procedimento. Então, qual é o procedimento? Tem o e-mail A, que eu dou para pessoas que ainda não são meu cliente. O e-mail B é o e-mail do meu cliente. Você pode fazer isso também usando e-mails para financeiro ou para o nome do funcionário. Então você já começa, vamos dizer assim, a permitir que o e-mail vá para a pessoa certa, sem ficar ali naquela caixa de entrada monstruosa e se perder. Uma outra coisa que também é possível em alguns provedores de e-mail, eu até acho que, assim, se eu pudesse te dar uma sugestão, não use esses e-mails via web. Evita usar os e-mails na web, assim, por quê? Porque você não vai ter eles no seu computador. Eles vão ser baixados na sua máquina. Eles vão estar só, vamos dizer assim, online. Se você estiver em um lugar sem internet, você não tem acesso aos seus e-mails. Então isso é ruim. O importante também, se o seu e-mail é profissional, que você tenha uma base dos seus e-mails dentro da sua máquina, para você acessar offline, poder escrever e-mails offline para enviar depois, né? Você deixa no rascunho. Essas coisas também ajudam você a ter mais tranquilidade, né? Porque você não fica refém da internet se der qualquer problema para, vamos dizer assim, poder dar feedback para os seus clientes, procurar um e-mail importante para saber quando foi que a pessoa mandou para mim, né? Então esse é um detalhe também que pode ajudar. Olha só quantas coisas que nós já vimos aqui pensando na ótica do problema dos e-mails, né? Você pode segregar melhor como que os e-mails vão entrar usando e-mails diferentes. Você pode determinar que os e-mails que vêm do cliente X vão para uma pasta específica. Você já pode fazer toda essa automatização dentro do próprio Outlook. Ou, por exemplo, que tem alguma coisa no texto dele. E isso já permite que quando eles entram na sua caixa de entrada, eles já são meio que classificados. Algumas pessoas também criam, assim, subpastas, onde elas colocam assim, a caixona de entrada, que são os e-mails, vamos dizer que elas acabaram de receber. Uma vez que elas viram o e-mail, elas fazem o seguinte, elas têm uma outra pastinha, vamos dizer que seria urgente, e nela eles classificam aqueles e-mails que são muito relevantes, que ela não pode esquecer. De repente coloca uma importante, aí você vai qualificar de acordo ou por cliente ou por gravidade, né? Para quê? Para você saber, você olhou, você não conseguiu resolver naquela hora, depois você pode ir direto naquela pasta que eles já estão lá. Também eu sei que o e-mail do Mac, você pode também sinalizar. Então tem várias cores de sinalização que você pode usar, mas aí você tem que ter o quê? Um procedimento para fazer sempre igual. Então você diz, não, tudo que é vermelho é urgente. Aí você faz o flag vermelho. Você consegue pesquisar tudo que tem esse flag vermelho para você não esquecer. E aí você cria o seu procedimento interno, que seria o quê? Um horário para abrir os seus e-mails. Isso é muito bom. Porque os e-mails, às vezes, também eles interrompem algumas atividades. Então você cria no seu procedimento o horário. No mínimo, 2, 3 vezes por dia, de acordo com a sua rotina. Olhou, pode resolver? Resolve imediatamente. Não pode resolver? Faz aquela classificação que eu falei. Se é para outra pessoa, vamos dizer que às vezes você vai ter que encaminhar e vai ter que monitorar. De repente você cria uma tarefa em algum aplicativo, né, para te lembrar, para você não esquecer de dar um follow-up naquilo ali. Porque também tem isso, às vezes não depende de você. E aí você vai colocar lá no aplicativo. Então, se você cria esse sistema, vamos supor que você trabalhe com outra pessoa. Vocês vão ter lá uma lista de todas as pendências que tem que monitorar. Vocês vão ter uma pasta com todos os e-mails que tem que ser respondidos. E você já tem uma rotina de manhã olhar os e-mails, à tarde e no final do dia, vamos dizer assim, que você dá mais uma olhada. No dia seguinte, primeira hora do seu dia, você mata as pendências. Se você cria uma rotina assim, é bem mais fácil, você alivia um peso das suas costas. Agora, a automatização, nesse caso, poderia ser usando, às vezes, uma ferramenta própria, né, para monitorar e-mails, né, em vez de ficar usando
via web, porque aí você pode fazer esses flags, você pode fazer essas automações de tipo de e-mail que vai para que lugar, você pode criar mensagens automáticas também para algumas situações, quando você está fora, ou quando é um assunto que você não vai poder resolver, às vezes você pode colocar aquela mensagem automatizada para o cliente receber e ficar tranquilo que você recebeu a mensagem. Então, tudo isso é uma forma de automatizar e não é tão caro. Muitas das vezes é até gratuito. É só uma questão de você sentar, desenhar um processo e dizer assim, não, agora eu vou botar a mão na massa. Você vai fazer as mensagens padrão. Você, se tem algum tipo de mensagem que você recebe muito, já pode até criar lá no seu bloco, lá dentro de rascunhos ou dentro de templates, né, que normalmente essas ferramentas permitem você ter, onde você já coloca templates de e-mails padronizados. E-mails de boas-vindas, e-mails de algumas dúvidas que se repetem muito, e-mails de orientações. Você escreve uma vez só e depois você já sabe que você vai dispor dele na hora que você precisar. Então isso aí é só um exemplo. Aí você vai dizer, ah, mas isso é engessado. Não, você tem aquele procedimento, você vê que tem alguma coisa que não está funcionando, é seu, você acerta lá e comunica para quem trabalha com você, para que todo mundo faça igual. Eu acredito que se você tentar colocar isso em prática, você vai perceber uma enorme diferença, até mais prazer de estar lá no seu ambiente de trabalho. E isso vai aliviar muito o estresse de toda hora ficar encarando problema, resolvendo probleminha. São problemas, às vezes, até simples, que se você tomasse esses 3 passos, essas 3 medidas, você já não ia estar mais sofrendo com isso. Se esse conteúdo te ajudou, eu te peço que dá um like, né? Compartilha com alguém que você acha que pode te ajudar. Até comenta com a gente, né, o que você achou. Se tem algum assunto relacionado a isso que você gostaria que a gente abordasse, fala, deixa nos comentários, porque isso ajuda a gente a fazer um conteúdo mais focado para a sua necessidade. Eu te desejo uma excelente semana, muito sucesso nos negócios!